Eles veriam Jesus então andando com pessoas que a sociedade considera indigna, que a igreja considera indigna, e diriam: tá vendo esse Jesus aí que diz que prega o evangelho? Esse aí não, esse camarada não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Enfim, eles citariam salmos para dizer que não se pode sentar com pessoas indignas. Vejo muita gente falando que a igreja criou Jesus, que Jesus é uma criação da igreja. Cara, ou essa galera não conhece Jesus, ou essa galera não conhece a igreja. Porque Jesus não se parece com a igreja no final das contas. Jesus hoje seria cancelado pela igreja, com certeza. Não estou generalizando. Tem muita gente boa na igreja. Acho que essa galera é mais aquela galera fanática antirreligiosa. Porque tem os fanáticos religiosos, né? Aqueles que tudo é Deus, tudo é o diabo. Se você está sofrendo é porque você não vai para a igreja. Se ele está sofrendo é porque ele é bom demais, então o diabo está querendo destruir a vida dele. Ele é bom demais, então Deus está provando a vida dele, porque ele é santo demais. Então é isso, o fanático religioso é isso. Tudo é Deus, tudo é diabo, tudo é espiritual, tudo é condenação, esse é o fanático religioso. Ele é insuportável. Mas também tem o fanático antirreligioso, que nada é Deus, nada é diabo, nada é espiritual, nenhuma igreja presta, nenhum padre presta, nenhum pastor presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é pedófilo, todo mundo é... Enfim, esse é o fanático antirreligioso. Mal sabem eles que eles são duas faces da mesma moeda. Mas voltando a Jesus, por que eu estou falando que ele seria cancelado, a igreja não aceitaria? Primeiro, ele nem poderia pregar em algumas igrejas. Porque Jesus não usava roupas especiais, não usava terno e gravata, não usava roupa sacerdotal. E muitas igrejas exigem isso. Exigem até mesmo que você faça a barba. Se você for pregar em algumas igrejas, você tem que raspar a barba. Então ele nem poderia pregar em algumas igrejas, para começar, para início de conversa. E ele seria visto, com certeza, em algum barzinho, conversando com gente que a sociedade considera indigna e que a igreja considera indigna mais ainda. Ele seria filmado conversando com prostitutas, por exemplo, e isso para a igreja não. Você só deve ir lá para evangelizá-las no máximo, conversar, ser amigo. A igreja doutrina que você abandone, de certa forma, os seus amigos antigos, porque você é luz e eles são trevas, porque eles não seguem a mesma fé com você. Eles veriam Jesus então andando com pessoas que a sociedade considera indigna, que a igreja considera indigna, e diriam: tá vendo esse Jesus aí que diz que prega o evangelho? Esse aí não, esse camarada não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Enfim, eles citariam salmos para dizer que não se pode sentar com pessoas indignas, que se você se assenta, você é contaminado, você pode desviar dos caminhos do Senhor e aquela coisa toda. Começa por aí então. Jesus não poderia pregar em algumas igrejas. Jesus seria condenado pelo tipo de pessoas que ele andaria, que ele conversaria. Jesus conversaria com pessoas de outra religião. Ele seria visto conversando com pessoas de outras religiões, rindo, comendo e bebendo com eles, e seria massacrado, porque a igreja ensinou, ou a igreja instrui a ficarmos nos nossos grupinhos religiosos. Enfim, Jesus não seria bem visto por isso. E por que Jesus andava com essas pessoas? Por que Jesus sentava-se com todo tipo de gente? Por que Jesus se assentava para comer e conversar com prostitutas? É porque Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus veio para entender a história das pessoas e ajudá-las.
É por isso que ele se assentava. Ele queria entender de onde aquelas mulheres vieram, por que aquelas mulheres estavam naquela situação. E é por isso que ele diz: não julgue, para que vocês não sejam julgados. Da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Porque nós não temos a capacidade de julgar as pessoas. Nós não conhecemos a história das pessoas. Mas a igreja não quer saber da história das pessoas. A igreja quer montar a listinha de pecado dela e falar: isso é pecado, isso não é pecado. Então, se essas pessoas são pecadoras, não mande com elas, não se assente com elas, não riem com elas. Vamos andar entre nós. E ficam orando entre si, pregando entre si, e evangelismos são raríssimos, e mesmo assim o evangelismo em grupinho, sem conversar, sem muita amizade. Jesus era o extremo oposto disso. Muitos na igreja gostam de julgar, de condenar, de dizer quem vai para o céu e quem não vai. Jesus não veio para isso. E é por isso, por essas e outras, que eu digo que Jesus hoje seria cancelado, Jesus hoje não seria aceito, Jesus hoje seria tratado como herege. E é por isso que eu afirmo: você que acha que a igreja criou Jesus, ou você não conhece Jesus, ou você não conhece a igreja. Existem muitas outras situações em que Jesus age de uma maneira que a igreja não agiria. Porque é isso, a igreja prefere, ao invés de pegar os exemplos de Jesus, ela prefere pegar um versículo no Antigo Testamento, nos Salmos, e basear-se nele, ao invés de basear-se nas palavras ou nas atitudes de Jesus. Então não se engane você que acha que a igreja criou Jesus. Trate de conhecer melhor Jesus. Trate de conhecer melhor os seus ensinamentos. E eu não estou falando nem do Jesus milagroso, do Jesus que andou sobre as águas. Eu estou falando das atitudes e dos ensinamentos de Jesus. E tudo que eu estou falando são coisas que eu vivi. Eu me afastei de amigos antigos porque eu achava que eu não deveria andar com eles. Eu não conversava com outras pessoas, eu vivia no meu grupinho, e eu e muitas outras pessoas ali. Pense nisso e até mais.